Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo Nuss. Estou aqui nesse período difícil de quarentena, todo mundo preocupado, mas confiante, crente em Deus que logo iremos superar esses obstáculos, essas dificuldades e tão breve estaremos juntos em sala de aula, é, podendo ter essa troca de informações nos padrões presenciais e voltado sempre no intuito do crescimento de vocês. E esse intuito ele não fica suspenso nesse período em que estamos paralisados por conta do Covid-19, né? Em que pese a resolução tenha suspendido as aulas presenciais na Unila Salle, né, de Lucas do Rio Verde, nós estamos preocupados no sentido de contribuir e apresentar o cumprimento do nosso plano de ensino. Então, com esse intuito, eu estou aqui para apresentar para vocês nessa disciplina de hoje, terça-feira, Processo Civil 3, Procedimentos Especiais, o conteúdo relacionado aos embargos de terceiro, tá? Vamos aqui procurar num bate-papo, numa troca de informações, algumas orientações gerais para vocês, para que não haja prejuízo acadêmico, ok? Estamos aqui numa situação nova para mim, confesso que é a primeira vez que gravo um vídeo, uma aula nesse sentido, mas os momentos de dificuldade também nos impõem situações de superação. Então estamos aqui para isso, ok? Então vamos lá. Gostaria que vocês acompanhassem aí com o código, tá? Até porque esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, então eu ainda não manjo dos paranauês para fazer edição de vídeo, mas o principal aqui é passar o conteúdo para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para a gente falar de embargos de terceiro, a gente precisa retomar a ideia inicial do que é o processo. E o processo, ele é formado toda vez, se liga no desenho do tio, toda vez que uma parte, né, o autor, no caso, aciona a outra parte perante a jurisdição. Então, o autor, ele, por meio da petição inicial, ele provoca o Estado, tomando conhecimento de que houve o preenchimento dos requisitos da petição inicial 319 e 320 do CPC, o Estado vai mandar fazer a citação da parte contrária, para que a parte contrária exerça o seu direito de contraditório e ampla defesa. Esse desenho aqui é o que a gente chama da angularização processual, ou seja, da formação da relação jurídica processual entre autor, o Estado e o réu. A regra que nós temos no processo civil brasileiro, pelo artigo 506, tá aqui, artigo 506 do Código de Processo, é que somente os efeitos do processo fiquem somente entre as partes do processo, ou seja, entre autor e réu. Por isso que o artigo 506 diz o seguinte, gostaria que vocês acompanhassem. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Ou seja, na angularização processual, somente aquelas partes que estão em litígio, que estão litigando, é que terão os efeitos, terão as consequências dos mandamentos processuais, das ordens judiciais que vierem e, consequentemente, dos efeitos da sentença. Ocorre que nem sempre a sentença fica somente, os efeitos jurídicos ficam somente entre as partes. Em algumas circunstâncias é possível que essa sentença venha atingir terceiros que não tiveram a possibilidade de se manifestar no processo anteriormente
e estão tendo o seu direito prejudicado, seu direito de propriedade, de posse, enfim, está tendo alguma lesão ou ameaça à lesão sem que ele tenha a possibilidade de se defender. Então, a ideia que nós temos aqui, primeiramente, é pensar no processo, os efeitos entre autor e réu, e uma segunda circunstância, uma segunda hipótese, é a produção de efeitos dessa sentença, de efeitos do que esse processo venha a produzir, a pessoas que não tenham efetivamente exercido o seu direito de contraditório, ampla defesa e principalmente o devido processo legal, entre outras garantias constitucionais que são aplicáveis ao processo. Então, a finalidade dos embargos é para aquele que, não sendo parte no processo, mas que ainda assim existe algum receio, uma ameaça ou eventual violação de um direito oriundo, né, desse processo do qual ele não foi parte, ele sendo terceiro e principalmente tendo interesse jurídico na causa, esse terceiro pode apresentar o que a gente chama de embargos de terceiro, que é uma ação própria, uma ação específica para contemplar a possibilidade desse terceiro exercer o seu contraditório, sua ampla defesa, apresentar ao juízo os fatos e fundamentos de sua pretensão, tá? Gostaria que vocês, galera, acompanhassem aí pelo artigo 674 até o 680 com o código na mão para ajudar o titio, porque eu ainda não sei mexer nessas porcaria aqui para ficar fazendo aqueles imagens, aqueles negócios, aqueles breaknight, né? Vem o bichinho pulando, os efeitos, enfim. Código na mão aí, vamos lá. Artigo 674. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Então, o conceito do caput do 674 é simples. Eu sou um terceiro, tenho o direito ou a posse sobre determinada coisa, e essa coisa vem a sofrer um ato de constrição, um ato de restrição judicial. Não precisa necessariamente já existir um ato de constrição, mas uma ameaça. Ele pode verificar que existe a possibilidade contundente de ocorrer essa constrição, ele pode apresentar o manejo dos embargos de terceiro para exercer o seu contraditório, sua ampla defesa e assegurar o seu direito sobre a coisa, podendo participar desse processo. Então, a ideia é que terceiro, né, a pessoa que tenha um interesse jurídico na causa, ele poderá apresentar por meio dos embargos de terceiro a possibilidade de parar aquele processo principal do qual ele não é parte, do qual ele ainda não se manifestou, suspende esse processo e por meio dos embargos de terceiro é que ele vai realizar o seu esclarecimento judicial, tá? Questão importante que o Código de Processo Civil coloca é que, de novo, não precisa que já haja uma situação de constrição, tá? É possível que exista uma mera ameaça, tá? Quando vai surgir essa ameaça? Aí são várias situações. O simples fato de repente já existir uma ação executiva contra o devedor, que poderia ser o antigo proprietário, aquele que vendeu, né, para esse terceiro, ou então já existem várias ações, a gente está falando de uma situação de insolvência e você sabe que na condição de terceiro, que de repente houve algum defeito jurídico no fazimento daquele negócio, né? Acontece muito com os chamados contratos de gaveta que o pessoal faz, achando, né, que a informalidade desse contrato já teria efeito jurídico, quando na verdade não, tá? Então, uma questão importante que o Código esclarece é nesse sentido. Outra questão importante que o Código coloca ainda no 674 está lá no parágrafo 1º, que diz o seguinte: os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Ou seja, eu posso ter comprado um veículo,
não ter feito o procedimento, né, de transferência, de alienação, o registro da compra e venda, ou então eu posso simplesmente estar ainda na posse aguardando a formalização desse documento, tá? O importante é que terceiro é aquele que tem um interesse jurídico na causa. Não é qualquer terceiro, não é mero terceiro que poderá participar e ingressar com essa ação. É terceiro juridicamente interessado, tá? Aqui eu dou uma dica, uma sugestão. Nós já vimos as possibilidades de intervenção de terceiro. E só se admite a intervenção de terceiro que tenha comprovado interesse jurídico, né? Então é somente nessas situações em que se autoriza o ingresso de terceiro e que se caracteriza terceiro aquele que tem interesse jurídico. Por isso, no parágrafo 1º do 674, os embargos podem ser de terceiro proprietário, fiduciário ou possuidor. Questão importante que o Código coloca. Ainda no parágrafo 2º, ele acrescenta algumas hipóteses relacionadas ainda como terceiro para efeitos de ajuizamento dos embargos. Então, além das possibilidades do parágrafo 1º, nós temos na sequência do parágrafo 2º algumas situações importantes. Convido vocês para pegar o código de novo, porque o titio não sabe mexer nesse negócio aqui. E vamos lá, tá? Parágrafo 2º, inciso 1º. O cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado o disposto no artigo 843. 2. O adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Terceiro, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte, ou seja, vamos pensar numa sociedade em que uma figura de um sócio não teve a possibilidade de se manifestar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e por conta disso, os bens que ele, sócio, pessoa física, tem estão na iminência de sofrer um ato de constrição do qual ele não participou do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Esse sócio que não fez parte do momento anterior pode agora, por meio dos embargos de terceiro, falar, opa, pera lá, vamos se organizar, preciso exercer o meu direito de contraditório, devido processo legal, ampla defesa, enfim. E aí ele vai sustentar a sua matéria de defesa, tá? Quarto, o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Nós já vimos em processo de execução que toda vez que existe um garantidor, né, real, hipotecário, em cima do imóvel, né, ou em cima do bem, ele precisa ser intimado dos atos de expropriação. Se isso não for feito, gera inclusive a nulidade. E ele pode também se utilizar dos embargos de terceiro para tanto, para a defesa do seu interesse. Artigo 675, ele traz uma situação muito importante para efeito prático e processual. Acompanha lá, por gentileza. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgado a sentença. No processo de conhecimento, a qualquer tempo é possível a oposição dos embargos de terceiro. Chegamos na sentença, se essa sentença já transitar em julgado, não é possível mais a oposição de embargos de terceiro no processo de conhecimento. Mas no cumprimento de sentença ainda assim será possível. É a sequência do 675. No cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação da alienação por iniciativa particular ou da arrematação,
mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Então, meus amigos, primeira situação, vamos separar as coisas. Processo de conhecimento, a gente sabe que ele começa na petição inicial e ele vai até a sentença, passando pelas 4 etapas do processo de conhecimento. Durante o percurso do processo de conhecimento, é possível a qualquer tempo que esse terceiro interfira, apresente os embargos e venha a interferir no andamento do processo principal. Porém, no processo de conhecimento, ele só pode participar até que se transite em julgado a sentença. Questão lógica. Transitou em julgado a sentença, a próxima etapa é o cumprimento de sentença, né? No cumprimento de sentença ou no processo de execução de título executivo extrajudicial, também é possível que esse terceiro venha a se manifestar. Porém, agora ele tem uma situação um pouco mais restrita, não é a qualquer tempo, mas ele pode participar desde que ele o faça essa participação, de que ele faça essa intervenção por meio do manejo dos embargos de terceiro, antes, né, 5 dias, até 5 dias depois da adjudicação, mas antes da respectiva carta. A carta de adjudicação ou a carta de arrematação é o documento específico, é o instrumento que o processo possibilita para que haja transferência da propriedade sobre a coisa. É entre aspas, mas entre aspas, pelo amor de Deus, e agora eu estou até correndo um risco porque eu estou gravando isso aqui, mas é entre aspas a escritura do imóvel. É pela carta de adjudicação ou pela carta de arrematação que o proprietário, né, o credor proprietário, poderá realizar o seu registro lá no cartório de registro de imóveis. Então, até 5 dias depois que houve a adjudicação, é possível o manejo dos embargos de terceiro. Agora, se já existiu assinatura no respectivo documento, na respectiva carta de arrematação ou de adjudicação, aí, galera, é aquela velha coisa do senta e chora. Não tem o que fazer. Veja, se a gente estiver falando do processo de cumprimento de sentença, já existiu aí a fase do conhecimento para que esse terceiro manifestasse o seu direito e mais o período do cumprimento de sentença. Então, é aquela velha história, o direito não socorre aos que dormem, tá? Então, cuidado com esse efeito temporal. Conhecimento a qualquer tempo, desde que não transite em julgado. E no cumprimento de sentença e processo de execução, até 5 dias depois de que houve a adjudicação, mas desde que não tenha sido assinada a carta, tá? Que é o termo que vai que vai realizar a transferência judicial. E o parágrafo único do 675 diz o seguinte: caso identifique a existência de terceiro titular de interesse de embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Ou seja, meus caros, além do terceiro por si só poder participar do processo, intervindo, apresentando os embargos para exercer o seu devido processo legal, o seu direito de defesa, ainda assim o Estado garante, né, por meio do Código de Processo, que o juiz, verificando que tem algo errado, que de repente possa atingir um eventual terceiro, ele percebeu por meio da certidão do oficial de justiça que tem um terceiro na posse do veículo ou do imóvel, ainda assim o juiz, numa condução, vamos dizer assim, prudente, numa condição um pouco mais segura do processo, ele pode intimar pessoalmente esse terceiro para que verifique se ele tem interesse de embargar, evitando assim eventual prejuízo que possa surgir na sequência do processo, ok? Primeira parada aqui, vamos fazer um pequeno momento, uma pequena pausa, vamos tomar um gole de água e já voltamos. E não se esqueça, lave suas mãos.